Muito boa noite, meus amigos. Estamos dando início à solenidade de defesa da dissertação do mestrando Frank Gilberto Oliveira da Silva. É uma alegria participar dessa jornada, Frank, te acompanhar aí na condição de orientador. Passamos por algumas etapas aí e agora chegamos ao dia da defesa do seu trabalho. Saúdo aqui os colegas da instituição, né, o professor Fábio Brasilino, o professor Fernando Meneguinho, uma saudação especial ao nosso membro externo aqui, o professor Daniel Starros, que muito nos honra com a presença, representando a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor titular lá da, da disciplina de Direito Civil, e Leânia, que nos acompanha, nos assessora aqui. Uma boa noite a todos. Frank, como nós havíamos combinado, né, tens agora o prazo regimental para apresentação. Pedi que o Frank fosse o mais objetivo possível, afinal de contas, a gente está avaliando aqui a dissertação que já nos foi encaminhada, né? Então, acho que a nossa troca, a nossa discussão vai se concentrar na fase de arguição. E aí, agora, fica à vontade para fazer a sua apresentação, e em seguida a gente inicia a etapa da arguição. Por favor, Frank, fique à vontade aí para expor o seu trabalho. Boa tarde, professor especial, professor Ederson, professor Fábio, professor Fernando Meneguinho, prazer reencontrá-los, prazer conhecer o professor Daniel Starros, querido da Leânia. A minha pesquisa e meu trabalho se desenvolve no âmbito do direito do consumidor, a defesa do consumidor, sobre o tema a formação do precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de capitalização de juros e o desrespeito às normas consumeristas. Então, ele tem a finalidade de discutir a questão dos precedentes judiciais no âmbito processual, tá? A defesa do Estado, a defesa do consumidor através do Estado e a formação dos contratos bancários, no qual você tem a capitalização de juros, que é o tema, que é o vetor da minha pesquisa. Então, nesse momento, eu vou colocar a apresentação aqui dos slides, né, em que nós já temos, como falei inicialmente, o título do trabalho, e aí aborda a questão dos contratos, né, de que, de um modo geral, sem antes adentrar no nosso trabalho especificamente, né, que no contrato nós temos a questão da liberdade concedida, que é aos contratantes, né, em que nós temos prestações positivas e negativas, né, e bem como a liberdade contratual e liberdade de contratar, que possuem nuances diferentes. Quando passamos para a fase do contrato, né, das peculiaridades do contrato do consumidor, a gente vai ter aí, de um modo geral, os contratos de consumo serem contratos de adesão, na qual não se tem a liberdade contratual, né, naquela em que as partes entabulam as cláusulas que devem seguir, né? Então, você tem aqui a questão da submissão da vontade do consumidor àquela imposição do hipersuficiente, né? Na qual a finalidade do consumidor é atender às suas necessidades, na qual ele está precisando, né? Aqui nós temos a inexistência da bilateralidade típica do direito civil, né? Mas a gente precisa lembrar que o direito do consumidor é direito fundamental. E como direito fundamental, você vai ter a proteção material, que é a proteção no âmbito antes, né, legislativo e administrativo, né, com os órgãos de defesa do consumidor, bem como a proteção processual, né? Passando para as relações bancárias, tá? Nós temos aí a relação de consumo, né? Já tipificada, inclusive, reconhecida pela súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, né? Nós temos aí o contrato de adesão, em que nós não temos a liberdade contratual, como já falei anteriormente, na qual o consumidor, ele
A única liberdade que ele tem é de contratar ou não com aquela instituição financeira, com qualquer um outro. Ele só vai ter a liberdade de contratar, mas liberdade contratual ele não vai ter. Daí nós partimos para o dirigismo contratual, né? Que vem lá da Constituição Federal, do artigo 5º, em que a Constituição define que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, nós temos a partir daí um norte, um vetor no qual a defesa do consumidor vai partir do Estado. É a partir do Estado que nós temos essa defesa dos direitos mínimos, né? Nós temos aí a figura dos direitos mínimos no qual serão garantidos aos consumidores. E aí a gente parte para a capitalização de juros, que é um assunto meio espinhoso, mas a capitalização de juros, né, como nós acabamos utilizando, quem trabalha na área, né, a questão que é também chamada de juros compostos, juros sobre juros, né, incidência da tabela Price, tá? Em que, de um modo geral, nós temos a figura em que os juros são calculados de forma exponencial para aquela dívida da qual o consumidor vai adquirir e vai pagar em prestações, e ao final, né, ele, como se diz, como nós vimos, né, comumente, em que se paga duas vezes, até 2 vezes e meia, o valor do mútuo adquirido anteriormente. Esse trabalho, ele tem, no mercado financeiro, tem várias espécies, né, de juros, né? Mas esse trabalho, ele é evocado para os juros de empréstimo pessoal, aquele não consignado, né? Aquele que é concedido para o consumidor sem que ele precise adquirir um bem ou financiamento de um bem. Ele não tem, por exemplo, esse trabalho não leva em consideração outras formas de empréstimos, a não ser essa, na qual o empréstimo é da taxa de juros referente a empréstimo pessoal não consignado. Por sua vez, né, a figura dos precedentes, né, que tem por finalidade dar segurança jurídica aos jurisdicionados. Tais precedentes têm, têm o escopo de servir de vetor para as cortes inferiores, né? Os precedentes, no caso especificamente do STJ, né? Que é o caso que é objeto desse trabalho, os precedentes do STJ, eles devem ser observados, né? Pelas cortes inferiores, pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais e juízes de direito. Então, nós temos esses precedentes esculpidos lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, né? E uma também dos objetivos dos precedentes é evitar aquilo que se chama de justiça lotérica. Como assim justiça lotérica? Na base comum, digamos assim, em que as partes, em que os jurisdicionados procuram o seu direito via poder judiciário, muitas vezes, em um determinado tribunal, uma Câmara tem um entendimento sobre um determinado assunto, e em outra Câmara tem entendimento totalmente oposto àquele. Então, o precedente tem a finalidade de uniformizar esses entendimentos, né? Que foi, iniciado praticamente, né, a partir da súmula da emenda constitucional número 45, com a edição da súmula vinculante lá em 2004. Posteriormente, positivado com um novo CPC, né? Então, nós temos aqui digamos assim, uma brasilidade do sistema do precedente. Porque o precedente, tem origem no common law, né? Do direito anglo-saxão, muito aplicado também no direito americano dos Estados Unidos,
tá? Mas aqui ele decorre da lei, especificamente do artigo 926, 927, 928 do Código de Processo Civil, em que ali nós temos a função de que os tribunais devem manter a uniformidade, a estabilidade, a integridade, a coerência das suas decisões, da sua jurisprudência. Então, nós temos o sistema brasileiro de precedentes e que vai seguir de guia esses normas aqui servem de guia para o sistema brasileiro de precedentes. Daí, portanto, né, em que nós temos, como já falei anteriormente, a especificidade desses temas, desse nosso trabalho, tá? Nós temos o tema 246, o tema 247 e o tema 953, que são os temas, né, que são os precedentes do STJ que tratam da capitalização de juros. Em todos eles, nós temos a seguinte frase, né, que é permitida a capitalização de juros, em todos eles falam isso, desde que expressamente pactuada. Ou seja, a parte deve pactuar, deve consentir, deve assentir, deve ter uma relação de concordância, né? Uma relação de horizontalidade entre a instituição e o consumidor que vai se submeter àquelas disposições contratuais. Então, tem esses precedentes aqui, que é o objeto de estudo do nosso trabalho. Com base nisso, o tema, o RESP 1388972 de Santa Catarina, que na sua ratio decidente veio exatamente ao anseio de definir o que seria essa expressa pactuação, o que viria a ser a expressa pactuação. De acordo com a ratio decidente, tá? Relator do ministro Maurício Bussi, tá? Os dispositivos contratuais têm que ter na forma de que se permita, que se assinta, que autorize e concita, que concorde com o cômputo anual dos juros. Não basta apenas a indicação formal da taxa de juros mensal naquele contrato, da taxa de juros anual. Não basta apenas estar escrito lá que é o sistema price que deve que vai incidir naquele mútuo. Não basta isso. A ratio decidente do precedente é explícita. Caso isso não ocorra, afasta-se a capitalização de juros. Afasta-se a capitalização de juros. E aqui tem um gráfico feito. Desse gráfico ele pode ser obtido através do site do Banco Central, em que entre o ano de 2012 e 2017, por que 2012 e 2017? Por que esse corte de 5 anos aí? Porque o tema 246 e o 247, ele é de 2012, e o tema 953 é de 2017. Então, se passaram 5 anos. Nesse período de tempo, a taxa de juros teve um aumento aí, tá? Teve um aumento iniciando de aproximadamente 4,3 e chegando até aproximadamente 7,4, tá? Em janeiro de 2017. Então, houve um aumento. Apesar da taxa Selic, nesse período, de 2011 a 2019, a taxa Selic ter tido uma redução. E, nesse aspecto, houve um aumento da taxa de juros para o consumidor. Então, levando em consideração isso, levando em consideração essas ponderações, né, a capitalização de juros, ela não é automática e ela precisa ser expressamente pactuada. E digo isso com todo respeito, e digo isso porque o próprio STJ, através dos temas 48, que também é precedente, e o tema 350, o tema 48 trata do sistema de financiamento da habitação e o tema 350 trata do FIES. E esse tema, esses dois precedentes, eles são expressos
como não é objeto desse trabalho aqui, mas estou usando como forma de, me ocorreu agora, usando de forma de argumentar a minha sustentação, que eles são expressos no sentido de que no sistema financeiro de habitação, no tema 48, é vedada a capitalização de juros. No FIES, os contratos financeiros decorrentes do FIES, contrato de financiamento decorrente do FIES, também é vedado. Então, a capitalização de juros, ela não é automática. Dessa forma, o que que aconteceu? Nesse período, os temas, os precedentes esculpidos nos temas 246, 247 e 953 acabaram por prejudicar o consumidor. Uma vez que nesse período houve um aumento da taxa média de juros calculada pelo Banco Central por aquele período lá. Dessa forma, apenas as instituições financeiras é que tiveram segurança jurídica para fazer as suas negociações, para fazer a capitalização, para fazer a captação dos clientes. Apenas deixando uma última consideração aqui, que não é que o trabalho vai ser contra as instituições financeiras ou contra a cobrança de juros, porque isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Pegou o dinheiro, tem que pagar, pagar o valor que seja justo, pagar o valor que a legislação brasileira, que a Constituição brasileira assim permite em relação aos contratos. Finalizo a apresentação por aqui. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Frank. Agradeço aí a ter atendido o nosso pedido de objetividade. E consulto aqui aos colegas, professor Fernando, professor Fábio, que são integrantes aqui do corpo docente da Ambra, se a gente pode conceder a palavra inicialmente ao professor Daniel, que é o membro externo. Estão de acordo? Claro, com Ah, então certeza. tá. Então, inicialmente agradeço aqui ao professor Daniel, que pôde abrir espaço nas suas atividades para analisar o trabalho do Frank e concedo-lhe a palavra para fazer a arguição, e aí o professor Daniel avalia se fará considerações em bloco e pede a resposta em bloco, ou se prefere que o mestrando vá respondendo de forma dialogada a cada uma das perguntas. Fique à vontade para conduzir da melhor forma que entender adequado, professor Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado através do professor Ederson pela Ambra. Fiquei muito feliz de ser lembrado para participar dessa arguição do caro amigo e acadêmico Frank Gilberto Oliveira da Silva, representante do norte do país, segundo o professor Ederson me narrou. E fico feliz de conhecer pessoalmente os professores Fábio Brasilino e Fernando Meneguin. E o professor Edson, desde anos, meses atrás, já valorizava e elogiava, né, as pesquisas realizadas pelos professores no âmbito também do direito e da economia, como o professor Ederson me narrou. Então, fico muito feliz de participar, e quando eu participo dessas bancas de mestrado, eu tento ser bastante objetivo também. Fiz a leitura, elaborei um roteiro rápido, para a apresentação, no sentido de tentar ajudar a aprimorar o trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, de Porto Alegre, quando fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal, os professores diziam que a banca é um momento de aprendizado. Nós, examinadores, tivemos um momento significativo de aprendizado lendo o texto do Dr. Frank Gilberto Oliveira da Silva. E certamente teremos outros momentos aqui, que já começou com a exposição do Dr. Frank e depois com a arguição dos demais colegas. Então, é nesse sentido que eu digo, meu objetivo aqui é tentar ajudar para que o trabalho seja aprimorado. E existe um ditado que muitos colegas já ouviram, né? Que trabalho de conclusão, mestrado, doutorado, a gente não finaliza, a gente abandona.
porque a pesquisa é infinita. E a gente poderia ficar a vida inteira avançando nesses estudos e nessa pauta. Então, vou fazer algumas observações, caro colega Frank, com o objetivo de tentar ajudar em alguma reflexão, para aprimorar aqui o texto. Já adianto que eu acredito que muitas das ideias que nós lemos poderiam ser compartilhadas com a sociedade civil através de publicação de artigos. No meu tempo, a gente publicava muito em jornais, eu gosto de publicar em jornais, talvez através até mesmo de posts, para ter um alcance para a sociedade civil. Afinal, o estudo já foi feito e é bastante razoável que esse conhecimento seja compartilhado com a nossa sociedade. No que toca à estrutura do trabalho, o que eu gostaria de ponderar rapidamente? O trabalho começa com a análise, no tópico da fundamentação teórica, das peculiaridades do contrato de consumo, e depois se avança para princípios contratuais e se chega lá no 7.6, na Common Law. A primeira reflexão que eu faria era tentar ordenar esses tópicos do geral para o específico. Quem sabe começando com aquele tema que é o mais amplo de todos, que no sumário chama-se análise da Common Law, ou os sistemas Common Law e Civil Law no direito brasileiro. Talvez até fosse melhor o 7.7, na minha visão, ser o item inicial. E se eles efetivamente têm utilidade nesse trabalho, e a resposta inicial parece que é sim, uma vez que se estuda o precedente, acredito que pelo menos 2 obras poderiam ser trabalhadas com muito proveito aqui. Uma obra que tem tradução para o português, que é tida como o texto fundador do direito comparado, que é do professor René Davy, Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo, em que o professor René Davy, nessa obra clássica da história do direito comparado, apresenta as características do precedente na Common Law, tem tradução para o português. E uma segunda obra, já que o alvo foi a Common Law, tem uma obra fundadora da Common Law do juiz Oliver Holmes, histórico juiz Oliver Holmes, a Common Law. Essa segunda eu não tenho certeza se tem tradução para português. É possível que sim, mas é uma obra clássica de Common Law. Então, começaria nessa análise da Common Law, destacando essas 2 obras históricas para se apurar o sentido do precedente na Common Law. Há muitos cursos online disponíveis. Um deles que eu fiz no ano passado, na Universidade da Pensilvânia, disponível gratuitamente na plataforma Coursera. O título é algo como a formação da Common Law norte-americana. A Common Law norte-americana, é algo assim. Uma introdução bem interessante também para se beber nas fontes da Common Law. Pois bem, saindo da Common Law, aí talvez o caminho seria ir para os princípios que norteiam as relações contratuais no Brasil e já entrar nos contratos bancários, que se relacionam nitidamente com o direito do consumidor, como o colega Frank colocou. Porque lá no item 7.9 e 7.10, o Frank se concentra na tutela do consumidor, usa bastante a obra da professora Cláudia Marques, diretora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que ainda é, né, doutor Ederson? Depois o senhor confirma, por favor, mas acho que a professora Cláudia ainda é diretora da Universidade Federal. E ela sempre bate na tecla que existe no Brasil um direito fundamental de defesa do consumidor, e o Frank, em uma determinada página do trabalho dele, ele pegou uma citação da professora Cláudia Marques bem pertinente. Ela diz que poucos países no mundo têm esse status de proteção do consumidor. Ela cita a Espanha, e o Frank traz isso nessa obra que a gente está analisando agora, na dissertação de mestrado. Por quê? Só para encerrar essa primeira parte. O item 7.1 é peculiaridades do contrato de consumo. E, na verdade, o tema do consumidor está localizado lá no 7.9 seguintes, que é a tutela do consumidor, a defesa do consumidor enquanto direito fundamental. Então, essa seria uma primeira observação, assim, a título de contribuição de método e também de obras, pesquisa bibliográfica. Pois bem, aí vamos passar para o mérito propriamente dito.
Quanto ao mérito propriamente dito, foi lembrado aqui na exposição do Frank, que estava no trabalho, os temas 246, 247, 953. Esse tema 953 foi um dos responsáveis pela edição das súmulas que estão citadas no trabalho, as súmulas 539 e as 541 do STJ, que tem toda a relação com o sistema de precedentes, importância da jurisprudência como fonte do direito, etc. E aí eu acredito que a gente poderia ampliar um pouquinho o trabalho, aprofundar um pouquinho em duas perspectivas. Perspectiva número um, que é o momento de formação do precedente. O Frank relembrou aqui na apresentação dele o recurso especial 1.388.972 de Santa Catarina, que é um dos casos que permitiu o julgamento repetitivo do tema 953. Tem outro do Paraná. Um é o Banco HSBC, outro é o Banco Unibanco, na época Unibanco, a Itaú. E qual é o momento que eu quero chamar a atenção? Nesse julgamento participaram dois amici curiae, que eu me lembro, talvez outros. Do lado dos consumidores, a Defensoria Pública da União participou desse julgamento e agregou fundamentos de defesa do consumidor. E do outro lado, a Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, agregou fundamentos em nome do setor bancário. E ficou um debate muito rico, com a argumentação que foi oferecida, com os pareceres que foram juntados, defendendo dois sujeitos, o setor bancário e os consumidores. Acho que ali se pode pegar muitos argumentos para enriquecer a proteção do consumidor ou mesmo a decisão que foi tomada. Então, esse seria o momento de formação do precedente. E o segundo momento que eu queria destacar na leitura que eu fiz, na minha percepção, sempre com o objetivo de tentar ajudar, eu fiquei muito curioso com o momento atual, 2023, 2024. Afinal, esses temas, 246, 247, 953, seguem em pauta no STJ, seguem em pauta no Amapá, seguem em pauta no Rio Grande do Sul e São Paulo, ou foi ultrapassado esse debate? E caso não tenha sido ultrapassado esse debate, aí viria a minha ponderação, minha pergunta também, quais são as questões atuais que sobreviveram ao precedente? Porque normalmente surge o precedente e os advogados, sejam dos consumidores ou dos bancos, um quer ampliar o alcance e o outro quer trabalhar a distinção. Salvo engano, tem uma obra muito boa na bibliografia do professor do Paraná, Bruno Fuga, em que ele discute técnicas de superar um precedente e de Bruno Sampaio Fuga. distinguir, né? Bruno Fuga, distinguir o caso concreto do precedente, que é o que os advogados se agarram. Quando tem um precedente que não é positivo para o cliente, o advogado tenta trabalhar a distinção. Então, acho que esse ângulo também deveria ser apresentado para a banca como funciona recentemente, 2022, 2023, 2024. Porque o período analisado, 2012, 2017, por ali, está muito bem analisado. E a minha última ponderação aqui, que eu não quero me estender, fiz outras ponderações, mas a terceira seria assim. Na parte que toca aos princípios contratuais, eu sou gaúcho. Pelo menos o Tribunal do Rio Grande do Sul, onde a gente está acostumado a estudar e trabalhar, quando se trata de proteger o consumidor, se usa mais os princípios do equilíbrio e o princípio da boa-fé. E, na minha visão, quando o colega Frank trabalha os princípios contratuais, no item 7.2, se não me engano, esses dois princípios que seriam, na minha visão, os mais pertinentes para tentar proteger o consumidor, ficam em poucos parágrafos lá no final, quando, pela sua importância, deveriam ser trabalhados de forma mais profunda no início. E ali, no 7.2, os textos da professora Cláudia Lima Marques, que, inclusive, alguns foram citados na bibliografia e muitos foram usados na parte do direito do consumidor como direito fundamental. Mas também poderiam entrar no 7.2. Me lembro que teria do Paulo Neto Lobo, no 7.2, que é um excelente nome também. Mas a professora Cláudia Marques, não sei se por ser gaúcho, a gente tem ela como a máxima referência do direito do consumidor. Está sempre publicando os clássicos do direito do consumidor. E ela já escreveu bastante sobre esses princípios.
centenas de páginas. Então, colegas, sobre esses três enfoques que seria as minhas ponderações e a pergunta que o professor Ederson me fez. Não tem preferência para o Frank responder agora ou depois, em bloco, né, que o professor Ederson falou. Eu, ultimamente, estou achando mais útil responder lá no final, porque, eventualmente, vem alguma outra ponderação da banca semelhante com a minha e já se aproveita para se responder no final uma vez só. Então, e, na verdade, eu não tenho grandes perguntas, tá? Ok? Eu trago colocações, meditações, são frutos da minha leitura. Não quero dizer que eu esteja com a razão, eu apenas trago para que haja reflexão do Frank Gilberto Oliveira da Silva. E agradeço a oportunidade de estar junto com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel, pela arguição. E aí eu pergunto ao professor Fábio, ao professor Fernando, continuamos então nessa sistemática? Vocês apresentam suas colocações e o Frank responde a todas ao final? Eu acho que podemos continuar, professor Ederson. Tudo bem. Eu acho que é mais eficiente, né? Perfeito, perfeito. Gostamos de eficiência, né, professor Fernando? Com certeza. Pergunto aqui se os colegas têm alguma preferência pela ordem, ou chamo aqui na ordem alfabética, professor Fábio. Sr. Fábio, por favor, tenha a honra. Agradeço aí a palavra, agradeço a oportunidade de estar aqui, Frank, mais uma vez. De antemão, já demonstro aqui que eu fiquei bem feliz com as alterações que você fez. Na oportunidade da qualificação, eu fiz algumas considerações que eu achei que você estava bem em cima do muro, tentando defender uma coisa, só que trazendo como problema outra. E agora você deixou claro aí no seu trabalho qual que é o seu ponto de vista. Ao meu ver, quando a gente faz um trabalho científico, nós temos que nos posicionar. Então, é importante que eu coloque aí o meu posicionamento, independente se vai agradar ou não, enfim. A vida é feita de convergências e divergências, ok? Bom, eu vou fazer apenas, eu tenho muitos questionamentos, alguns pontos, o professor Daniel já até trouxe algo semelhante, mas eu acho, Frank, vamos lá no início, no direito, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que nós utilizamos, tá? Sempre quando a gente vai entrar num debate, em especial no direito, nós precisamos deixar muito claro qual que é o conceito que nós estamos utilizando ali daquele determinado termo. E eu acho que no seu problema, você utiliza segurança jurídica em uma perspectiva diferente que nós estamos acostumados a utilizar no direito, tá? Porque veja bem, ó, quando você traz lá os precedentes do STJ em sede de capitalização de juros podem dar segurança jurídicas para os consumidores bancários em relação às taxas de juros praticadas no mercado de crédito? Toma um pouco de cuidado, porque eu, ao ver o seu problema, me parece que o precedente ele dá. Porque essa é a função do precedente, né? Eu ter segurança jurídica, eu ter previsibilidade. Só que no seu trabalho, você traz o contrário. Você fala que, de fato, aqueles precedentes que ali foram colocados, eles desrespeitaram, sob o ponto de vista jurídico, as normas fundamentais de defesa do consumidor. O professor Fábio havia alertado que ele estava com dificuldade de conexão. Talvez ele tenha que fazer uma conexão agora com outro acesso à internet. Pergunto, não sei se o professor Fernando. Vamos ver se ele retoma, senão o professor Fernando pode dar sequência. Sim.
Talvez ele consiga retornar logo, né? Ele falou que estava num Tá no hotel em hotel. viagem e a internet estava bem ruim. Acredito que eu voltei. Estamos lhe ouvindo, professor Fábio, mas sem a imagem. Bom, Se, enquanto se quiser. a gente vai ter que ir do jeito que dá, tá? Tá bem, pode Eu continuar. havia comunicado no começo, mas enfim. Bom, como eu estava falando, então, em relação ao seu problema aí, talvez seja melhor você deixar mais delimitado, né? Vamos assim dizer, que o que você quer enfrentar é que aquilo que foi decidido pelo STJ vai contra a defesa do consumidor. Por que eu digo isso, Frank? E aí, aqui, até para ampliar o debate no que o professor Daniel trouxe. Eu sou amigo pessoal do Bruno, e a gente debate, meu conterrâneo, sou de Londrina também, e a gente debate bastante a questão da superação de precedente. E eu não vejo muito hoje discussões no âmbito judicial no que tange essa temática que você está trazendo. Em uma oportunidade que eu tive, eu suscitei uma superação de precedente no de um recurso especial, em que eu falava que o desrespeito a essas questões, né, tudo isso que você trouxe do aumento da taxa de juros, feriria a função social do contrato na sua perspectiva externa, dentro da perspectiva da eficácia externa. Porque o professor Flávio Tartucci, ele quem vai trazer, né, isso na dissertação de mestrado dele, que a função social ela teria duas perspectivas. A sua eficácia interna, que daí vem a tutela do consumidor, enfim, todas essas questões, né, de trazer equilíbrio contratual, mas você também teria a tutela externa. Então, quais são os efeitos externos dentro deste contrato, né? O STJ, toda análise que ele faz é dentro da perspectiva da eficácia interna. Então, ele não debate a questão da eficácia externa. Então, me parece que se você quer trazer uma ideia de superação, um caminho para você seguir obviamente, dentro da perspectiva da eficácia interna, eu acho muito difícil a gente conseguir mudar o posicionamento. Então, o que você pode é tentar fazer uma superação ou uma distinção, vamos assim dizer, né? E trabalhar a tutela aí do consumidor na eficácia externa, tá? Que seria a tutela do crédito, enfim. Daí vem tudo ao encontro do que você trouxe aí do aumento da taxa de juros. Concordo o, com o professor também quando ele fala da questão, e até tinha anotado aqui, que eu imaginei no momento, nós até conversamos em algumas situações, né, sobre essa questão do que você poderia fazer ou não. Eu até imaginei que você iria entrar nos processos judiciais, porque esse tipo de processo judicial, via de regra, nós temos ótimos pareceres. E eu sentia falta de que você fizesse essas questões. Frank, quando a gente fala em fazer um trabalho científico, trazendo, não sei se você advoga, mas trazendo para o lado da advocacia, é quase dentro daquela perspectiva de fazer uma contestação. Então, assim, se eu estou batendo no precedente do STJ, eu tenho que pegar tudo aquilo que ele trabalhou e eu tenho que bater, né? E como que eu faço isso sob um ponto de vista teórico, para ficar científico? É o que o professor Daniel disse. Usar aqueles argumentos que foram trazidos por ambas as partes. E dentro daqueles argumentos, você fazer uma construção lógica para você chegar ao seu resultado, enfim, à sua conclusão. Então, acredito que vale a pena você colocar essa questão de autores do ambos os lados, seja por meio de pareceres, enfim, ou das argumentações. Confesso que não entrei nos processos, né, em si para ver, mas o professor Daniel já adiantou que tem bons pareceres, ok? Na página 77, sempre quando a gente trabalha no texto, por mais que em outros momentos você trabalha isso, mas a gente evita um pouco,
Porque, assim, se nós fazemos um trabalho científico, é pensando que alguém vai usá-lo, né? E nem sempre, enfim, seria humanamente impossível a gente pensar que todas aquelas referências que a gente vai ter no nosso trabalho, a gente vai ler de cabo a rabo. Então, é muito comum, na nossa pesquisa científica, a gente ter que escolher aquilo que a gente vai ler ou não, né? Então, na página 77, você coloca lá assim, ó. O STJ tem reconhecido a validade da capitalização de contratos bancários, desde que observados certos requisitos e limitações. Aqui seria adequado você colocar quais são, tá? Por mais que em outras partes do texto você trabalhou. Por que eu falo isso? Se você for analisar, por exemplo, se essa for uma intenção, vamos imaginar que eventualmente você queira um trabalho seu citado por uma decisão judicial. Essa síntese que você faz, ela levaria ao julgador utilizar e de repente você ser citado. Tá? Então, assim, sempre a gente tem que pensar também, sob um ponto de vista prático, que às vezes nos favorece aí em eventual citação. E por fim, uh, eu acho que é algo que não para você pôr no seu trabalho, mas também para você pensar em eventual publicação, você trouxe aí na sua fala que precisa de alguns critérios para que seja conhecido como válida aquela cláusula de capitalização, tá? E dentro dessa ideia você traz a questão da transparência, do respeito à boa-fé. Como que fica isso em matéria em épocas que nós temos os contratos virtuais, que é praticamente tudo. Hoje, assim, eu particularmente não me lembro da última vez que eu assinei um contrato físico. Então, assim, você, querendo ou não, sob o ponto de vista do consumidor, você tem essa problemática, porque nós sabemos o assédio muitas vezes que é. Só um fato aqui que me ocorreu algum tempo atrás, eu recebo uma ligação de uma pessoa do banco falando que eu tinha lá valores, né, para fazer empréstimo, e eu falei que eu não tinha interesse, na época eu estava com algum contrato de fomento, uma empresa que eu tinha, a pessoa falou, não, faz esse contrato aqui, porque o senhor vai pagar menos, né? A palavra pagar menos já me deixou alegre. Opa, beleza, então vamos ver. Só que daí, durante a fala, eu pensei, como vou pagar menos se a Selic está mais alta do que estava na época, né? E a pessoa começou a ir falando, e falando, e falando, até que o momento eu perguntei qual que era a taxa de juros. Eu tinha feito um fomento da taxa de juros de 1,1 e ela estava me vendendo um de 2,9. E aí eu olhei para ela, como que eu vou pagar menos? Não, a sua parcela vai diminuir e o senhor ainda vai ter um valor que o senhor vai levantar. Eu falei, minha amiga, me desculpa, né? Talvez alguma outra pessoa você consiga enganar, mas primeiro que eu não estou precisando de dinheiro e segundo que me parece uma oferta assim, tanto quanto... E a mulher, não, ou ela fez de má fé ou ela não entendia o que eu estava falando, né? Algumas horas eu pensava que era de má fé, para ela querer vender, mas em algumas horas a impressão que eu tinha é que ela não entendia que o fato de diminuir a parcela que eu pago mensal, mas aumentar o prazo e a taxa de juros ser maior era muito maléfico para mim. Então, como que a gente fica nessas situações diante de uma realidade brasileira, em especial nesse recorte que você fez, que são empréstimos, via de regra, sem garantia, são empréstimos que, via de regra, a taxa de juros são maiores, né? Então, fica aí algumas reflexões. Do mais, só agradecer aí a paciência de todos pelos percalços aqui da internet e agradecer ao professor Ederson mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio Brasilino. Passamos já de imediato aqui a arguição do professor Fernando Meneguinha, a quem agradeço a gentileza de participar dessa banca de qualificação, assim como o professor Fábio Brasilino. Por favor, com a palavra. Obrigado, professor Ederson. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com os colegas. E vamos lá, né, Frank? A gente participou da sua qualificação, né? É sempre bom a gente ver o aluno chegar na fase final. Mas, né, a gente está aqui para
levantar algumas possibilidades de aprimoramento, solucionar algumas partes que talvez não estejam tão bacanas, de maneira que você tenha um depósito muito bom da sua dissertação. Então, a primeira coisa, Frank, que eu sugeriria para o depósito, uma revisão de texto bem cautelosa, tá? Tem vários errinhos, várias orações truncadas. Aqui, só para dar um exemplo, a palavra análise, eu anotei acho que 4 palavras análise sem acento. Então, assim, vale uma revisão textual, né, para seu texto ficar bonito ao final. Eu concordo com o que o professor Daniel disse sobre a estrutura, sobre a organização. Acho que algumas ordens não estimulam o leitor, né? Elas estão um pouco complicadas. É, Às vezes a concatenação das ideias também não está acontecendo entre aquelas várias seções que você colocou. Então, essa estruturação, essa organização do texto como um todo seria interessante. Eu acho também que em alguns momentos você está sendo muito prolixo, Frank. Só um exemplo aqui, quando você define taxa de juros, né? Ficou até repetitivo, porque você define taxa de juros em 2 momentos distintos da dissertação. Na seção 7.12, você define taxa de juros, depois você repete isso de novo na seção 7.16. E outros assuntos eu acho que não precisavam ser trazidos com tanta profundidade, em oposição a outros que, conforme o professor Daniel disse, você poderia ter tratado melhor. E acho que isso muito se deve a um problema que eu verifico logo no iniciozinho, quando você trata da sua hipótese. Na sua hipótese de pesquisa, você escreveu 3 parágrafos. E a hipótese de pesquisa, ela tem que ser uma afirmação simples, direta, né? Que é algo que você vai querer demonstrar ou refutar. Acabou que, como na sua hipótese são 3 parágrafos, dá margem a se tratarem vários assuntos. O ideal seria que você tivesse ali uma afirmação simples, porque daí você saberia o que é supérfluo e o que não é para a sua argumentação. Concordo totalmente com o professor Fábio. Eu tinha notado aqui na sua tratativa de segurança jurídica. Não é porque os precedentes do STJ são contra o que você acredita que eles vão contra a segurança jurídica. Né? O fato de ter precedente colabora com a segurança jurídica sempre, mesmo que esses precedentes são contra o que você acredita. Mas eles agregam segurança jurídica. Os agentes todos sabem, olha, o STJ pensa assim. Ponto. Se você concorda ou não é outra história. Mas eles geram, né, segurança jurídica. E isso você coloca logo na hipótese, né? Você fala assim, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, os precedentes judiciais bancários formados pelo STJ devem ser favoráveis à proteção do consumidor. Logo que eu li isso, assim, isso está na primeira página. Eu falei, uai, mas eu tomei um susto. Quer dizer, então, que para eu ter segurança jurídica, o STJ é obrigado a concordar com o consumidor. Ele tem que escrever sempre do lado do consumidor. Eu falei, né, acho que essa redação aí merece ser arrumada, tá? Especialmente com relação à expressão segurança jurídica. Bom, também na primeira página, Frank, logo no iniciozinho, eu estou aqui com o seu trabalho aberto, tem algumas afirmações que você faz, Frank, que a gente precisa embasar isso de alguma forma. Ou a gente coloca na boca de algum autor famoso, né, de alguma referência importante, ou você traz alguma evidência empírica que demonstre isso, mas o fato é que você chegar na primeira página e falar assim, a par das disposições consumeristas, vê-se anos após anos que as instituições financeiras aumentam seu lucro de forma exorbitante, mesmo diante de crises financeiras que assolam o Brasil. Você afirma uma coisa muito, muito séria, e você não coloca referência nenhuma, você não demonstra isso, né? Então, você afirmou aqui que quase que você falou que as instituições financeiras roubam. Quase assim, um pouquinho mais você teria afirmado isso. No parágrafo seguinte, você continua: o Instituto de Capitalização dos Juros sem dúvida, a alavanca desses lucros exponenciais, que, para atingir suas metas, deixam de lado o oposto da relação contratual em situação de desvantagem exagerada, desobedecendo à proteção que a legislação direciona ao consumidor bancário.
Você percebe quanto julgamento que tem nessa sua oração? Quanta coisa que você afirmou taxativamente e que num texto científico você precisa demonstrar isso de alguma maneira. Eu sugeriria que nem se procurasse demonstração, não. Eu sugeriria que você tirasse esses 2 parágrafos do texto, porque são afirmações muito fortes que você não tem sustentação para poder afirmá-las, mesmo até que fossem verdade, tá? Você precisaria de alguma maneira sustentar isso daí. Tá, tem aí, eu anotei algumas coisinhas, mas eu vou ser bem direto, Frank, em alguns pedaços que eu acho que são coisas mais sérias. Uma delas vem na página 11, quando você fala da função social do contrato, né? Você vem argumentando, tá? Como que é benéfica a função social do contrato em prol do consumidor. E aí você cita o artigo 421 do Código Civil, você fala assim, a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Você cita uma bibliografia, Sandri, de 2011. Isso aí está bem sério, Frank, porque essa é uma informação errada, desatualizada, tá? O artigo 421 do Código Civil, ele foi alterado em 2019 pela Lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, Lei 3.874, que ela mitigou muito a função social do contrato, justamente porque estava sendo utilizada de maneira errada. Essa foi toda a argumentação da lei, isso foi aprovado, isso teve muito debate na magistratura, né, como que as sentenças deveriam ser alteradas a partir disso. Mas então, assim, você tem que ir lá e alterar isso aqui da função social do contrato, ou atualizar ou modificar. Porque a informação que você está na sua dissertação, você usa a informação para sustentar a defesa do consumidor. Só que essa informação que você está usando, ela está desatualizada, ela não existe mais, tá? Então tem que atualizar isso daí. Esse artigo 421, ele não está com essa redação mais. Foi alterado pela Lei 3.874 de 2019. Então, acho que isso aí é bem sério. E aí, o outro ponto que eu também anotei, e esse é mais crucial, Frank, e você falou isso agora, de novo, na sua apresentação. Deixa eu ir para a página aqui, quer ver? Na página, na página 83. Estou indo para lá. Peraí. Tá. É quando você coloca aquele gráfico da taxa de juros, né? A taxa média mensal nas operações de crédito. Bom, vamos lá. A figura da taxa, tudo bem, está subindo, né? Você tirou do Banco Central, não tem problema nenhum. Agora, logo em seguida a isso, primeiro, você falou na sua apresentação que essa taxa de contratos de crédito, ela vem subindo, embora a Selic tenha caído. A Selic não caiu, Frank. A Selic, enquanto você estava falando, eu entrei no Banco Central. A Selic, em janeiro de 2013, foi 7,12%. A Selic, em janeiro de 2017, foi 12,9%. Ela aumentou muito nesse período, muito. E a sua argumentação, ali na página 83, você fala que aqui eu anotei o parágrafo aqui, vou ler junto aqui, daí a gente discute. O aumento da taxa de juros de crédito, né? Você fala que esse aumento decorre diretamente da segurança jurídica dada às instituições bancárias através dos precedentes qualificados. De novo, você usa a expressão segurança jurídica aqui com o significado errado. E daí você continua, que em termos de capitalização de juros, acabaram por incentivar o aumento da taxa de juros. Então, você fala que os precedentes do STJ fizeram com que a taxa de juros subisse, né? É isso que você está falando. Isso você não pode afirmar, Frank. Primeiro, porque a taxa de Selic subiu, né, no mesmo período, a taxa de Selic subindo, a Selic subindo, ela se deve a toda uma conjuntura econômica. Todas as outras taxas acompanham esse movimento. Você não tem como afirmar
que precedente do STJ gerou toda essa variação na taxa de juros. E aí, Frank, você cita, logo abaixo, para justificar essa sua argumentação, você cita um texto, Medeiros, Barbosa e Lopes, 2019, e você fala assim, que nesse período a taxa de juros de crédito subiu, e a variação da taxa Selic seria a... Peraí. Ah, tá. Não há que se falar sobre a variação da taxa de juros Selic, porque essa seria maior sobre a taxa de juros nas operações de crédito. E esse autor, Medeiros, Barbosa e Lopes, eles falam que a taxa média de juros das operações de crédito é a que menos foi impactada pela Selic. Né? Você trouxe essa afirmação desses autores. E eu achei tão curioso isso. Eu falei, gente, como é que alguém fala que a taxa de juros de crédito, das operações de crédito, não é impactada pela Selic? Eu fui lá nesse artigo, tá? Fui atrás desse artigo, Medeiros, Barbosa e Lopes, é um artigo escrito por 3 estudantes de pós-graduação da FUMEC. E o que eles fazem, na verdade, é fazer a taxa de correlação entre essa taxa de juros de crédito e a Selic. E eles afirmam, no final, que essa taxa de juros de crédito que se mostrou esse gráfico subindo é a menos impactada, tudo bem. Mas apesar dela ser a menos impactada, porque ele compara com outras taxas de juros, essa correlação entre o gráfico que você mostrou e a taxa Selic, nesse artigo que você cita, fala que essa correlação é de 0,76. Quem aí tiver um pouco de conhecimento de estatística sabe que uma correlação de 0,76 é uma relação positiva e forte. Ou seja, a taxa de juros de crédito, das operações de crédito, acompanhou de muito proximamente a taxa Selic. Essa é a explicação da taxa de juros de crédito aumentada. Não são os precedentes do STJ. Você não pode, de maneira alguma, afirmar que os precedentes do STJ causaram a elevação da taxa de juros de crédito. Eu estou sendo muito incisivo nisso, Frank, porque isso é um erro grave, grave. A sua dissertação não pode trazer esse erro. Do ponto de vista econômico, isso é insustentável. Essa informação está errada e o artigo que você trouxe para sustentar a sua afirmação errada não diz o que você fala que ele disse. Porque na hora que a gente entra dentro desse artigo, é outra coisa que eles estão pesquisando. Eles estão comparando diferentes taxas de juros com a taxa Selic e eles falam que a taxa de operações de crédito é a que menos foi impactada. Mas, apesar disso, ela é altamente correlacionada com a Selic. Tá bom, Frank? Então, estou sendo bem incisivo mesmo, Frank, porque, assim, isso depois contra o seu nome, se sai um texto desse, se alguém para ler. É algo, assim, que não dá para passar. Então, essa argumentação toda, falando de que o precedente quebra segurança jurídica, e não é essa a expressão, conforme o professor Fábio já falou, e falar que essa taxa de juros cresceu por conta dos precedentes, isso tudo tem que sair do texto. Não dá para ter essa afirmação. Tá joia? Estou falando assim para te proteger disso daí, porque essa informação está errada. Tá legal? Estou só enfatizando bastante isso, porque depois isso parece que é o grande resultado da sua dissertação, esse resultado, né? Enfim, tinha outras coisinhas, mas acho que esses são os pontos principais, professor Ederson, que eu queria trazer. Devolvo a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Fernando. E com isso, a gente conclui aqui essa etapa de perguntas, né? E agora estamos aguardando, as considerações do Frank, concentrando-se exatamente naquilo que são as críticas, né, e as ponderações. As questões mais formais, eu acho que já foram anotadas, essa arguição fica gravada, então tu tens Ah, que condições bom. depois de consultar com calma, com tempo, mas eu pediria para que o Frank se concentrasse exatamente nas questões de mérito, né, que são questionadas pelos professores, e aí você vai um a um aqui respondendo e dialogando. Obrigado pelas considerações, professor Fernando, professor Fábio, professor Daniel. Com certeza, todas serão observadas e seguidas, tal qual como foi na qualificação. Eu tenho o costume de anotar e eu anoto aqui, talvez eu possa não ter anotado de forma correta,
a pergunta que o professor Daniel Starros fez, mas, se eu não estou enganado, ele falou a respeito da questão como está o atual cenário referente a esses temas de capitalização de juros nos tribunais do Brasil. Então, como é que os tribunais nos que eu trabalhei, nos que eu pesquisei, né, eu vou falar inicialmente aqui no Tribunal do Amapá, que, de acordo com o que os temas falam, os precedentes falam, que há necessidade, como eu disse, da expressa pactuação da capitalização de juros, o Tribunal do Amapá vem entendendo que basta ter a taxa lá específica, 1,9, 2 pontos específica lá, que é o suficiente, tendo a taxa mensal e a taxa anual, tendo essas duas taxas, entendeu? Tanto na taxa nominal quanto no custo efetivo total, né? Basta ter elas de forma expressa para que a capitalização ocorra, né? No Tribunal do Paraná, eu verifiquei que, ausente a, a expressa pactuação, né? Apenas a indicação das taxas estão sendo suficientes para afastar a capitalização de juros nesse sentido, né? E a semana passada, né, teve uma única decisão, né, que trata aqui do Amapá, que afastou a capitalização de juros. Uma, até agora, foi apenas uma. E claro que ainda está passível de recurso, está passível de apelação, mas é assim que está se tratando em referente a esses temas, né? Da colocação do professor Fábio Brasilino, né? Foi a questão da validação. Como é que ficaria hoje a questão dos contratos virtuais, né? Como é que ficaria a proteção? Essa já é prática, né? O consumidor recebe a oferta pelo celular, né? E aí, na hora de fazer a contratação daquele empréstimo, ele apenas tira uma selfie. Ele apenas tira uma selfie para validar, para dizer como aquilo for a assinatura, tá? Mas a lei das chaves públicas, tá? A medida provisória que agora, no momento de cabeça, eu não estou lembrado o número da lei, mas é necessário que nesses contratos hoje virtuais, né, que tenha assinatura digital que possa ser aferível através da hash, né? Quando você tem um documento feito digitalmente, você está colocado lá a validade daquele documento vai ser através da hash que ele vai indicar. E você, quando a gente clica em cima, já vai diretamente no site que emitiu aquela assinatura. Então, hoje, esses contratos virtuais, né, que não têm a devida hash, né, para identificar dele esses contratos, à luz da proteção do consumidor, à luz da hipossuficiência dele, da vulnerabilidade no que tange ao aspecto material da feitura do contrato, ele não vai ser considerado válido, exatamente por falta dessa condicionante em que tem a medida provisória no que tange a validade dos contratos eletrônicos, né? Dentre as observações do querido professor Fernando, tá? Todas elas serão observadas e serão acrescidas ao trabalho para que, de fato, o trabalho seja melhor desenvolvido, sempre agradecendo as ponderações que o professor Fernando fez, né, um excelente professor, e que serão revistas essa questão do artigo 421, tá? Do 421, que tá, eu não anotei a página que o senhor falou, mas está logo lá no início, geralmente está no início do trabalho, né? Acho que é a página 10 ou 9. É página E 11, Frank, página 11, que separa da função social do contrato. página 11, tá? E também a questão lá referente à produção bibliográfica feita referente à taxa Selic do período de 2011 a 2019.
Aí são essas considerações. Caiu a conexão para mim aqui. Tá, tá conseguindo nos ouvir, Frank? Sim. O professor Fernando falou alguma coisa agora, porque caiu a conexão para mim agora, voltou. Não, tá certinho, tá ótimo, não falei nada não. É, concluiu as tuas respostas, Frank? Sim. Pergunta aos professores se ficou alguma questão pendente, se gostariam que ele se pronunciasse sobre algum ponto. Professor Ederson, só uma observação. Frank, quando eu falei da bibliografia, não que a bibliografia esteja errada, tá? É que a sua argumentação que está errada. Você não pode falar que os precedentes geraram aumento da taxa de juros nas operações de crédito, tá bom? Esse raciocínio é que está errado. E aí, eu acho que essa bibliografia que você cita, provavelmente ela não vai te ajudar nessa argumentação. Ou talvez te ajude na argumentação contrária, né? Que é a Selic que gerou isso, não foram os precedentes. A conjuntura econômica que gerou o aumento da taxa de crédito, tá bom? E Certo. aí também, Frank, tudo bem, viu? A gente não precisa confirmar a nossa hipótese de pesquisa. A gente pode refutar a nossa hipótese de pesquisa, tá? Isso também é um achado da sua pesquisa. Você pode Pois é, afirmar, é olha, porque eu acabou não. refutando. É exatamente isso. Esse que é o meu ponto. O que está ali está refutando o que você Refutando, falou, exatamente. tá? Na verdade, assim, você não tem. Talvez os precedentes tenham tido um pouquinho de influência, mas você não pode afirmar que os precedentes que geraram o aumento da taxa de juros de crédito no Perfeito. mercado de crédito, tá bom? Obrigado, professor Ederson. Obrigado, professor Fernando, professor Fábio, professor Daniel. Estão satisfeitos? Estou satisfeito. E só essa questão, Frank, da função social do contrato, o livro do Tartucci, qualquer um que você pegar dele, tá? Tanto o manual como o curso, ele, ele trata essas alterações que o professor Fernando falou. Inclusive, ele foi um dos interlocutores na época também dos debates, né, dessas alterações. E é um livro fácil de você encontrar aí online. Perfeito. Só isso, professor Obrigado. Ederson. Perfeito. Então, agora encerramos a etapa pública da sessão de arguição. Eu convido os professores, membros da banca, para irmos até o link do debate sobre a avaliação, né? Que será numa sala privada. Depois nós retornamos aqui para concluir a, a banca. Peço aqui ao Frank que aguarde alguns instantes. Logo a gente já retorna aqui para proclamar o resultado. Professor? Acende a Aí. sua luz para mim. Ave Maria. Oi, Leânia. oi, tudo bem? Ô, Leânia. Já estamos só nós agora, né? Sim, temos um pessoal aqui também, colegas, assistindo. Deixa eu ver se o pessoal quer se manifestar aqui. Oi, Vamos Frank, lá. O Carlos, Ô, Daniela. meu querido irmão, Alex. tudo bem? Como é que você está? Eu peguei já aqui, já no final, não deu para escutar toda a sua defesa, não, porque eu estava aqui, eu tô envolvido com a minha aqui, que eu acho que vai ser semana que vem, não é isso, Léo? Sim, estamos fechando a data aqui com o professor Dalton. Eu acho que é dia 1º, se eu não me engano, mas parabéns Dia pela 1º ou dia apresentação. 2, eu acho que o dia 1º, eu acho que o professor Ederson não pode, no dia 1º, acho que vai ficar para o dia 2. Ainda É, não está fechada. Vai verdade, ser verdade. sucesso. O Alex é sucesso garantido. Eu lembro até hoje o objeto de estudo dele é compliance eleitoral. Se eu não É, estou enganado. dos partidos políticos, mas eu tive que fazer umas adequações, os ajustes aí na qualificação. E nesse momento eu estou
Estou preparando aí a minha apresentação aqui. Estava aqui preparando, aí eu vi que a Leânia mandou no grupo defesa. Aí quando eu fui ver que era você, eu disse, poxa, eu preciso ver o Frank. Eu disse, ah, preciso ver o É, Frank. continuo trabalhando aqui nos contratos bancários, né, no direito bancário. Tá certo. O tema mais espinhoso que existe, capitalização de juros. Verdade, verdade, verdade. Depois eu vou convidar você para fazer uma live de novo aí, viu? Ah, com certeza, com certeza. É, E, e meu irmão, quando. não sei se eu falei para você, mas Hum, a minha esposa melhorou, tá bem, graças a Deus, tá? A gente passou por uma situação difícil, né? Foi eu Mas soube, ela Frank. tá, graças a Deus, 100% curada. É isso aí. Fé em Agora, Deus sempre. é porque assim, quando a gente está com problema de saúde na família, cara, é complicado. A gente não tem muita cabeça para fazer as coisas, não. No decorrer do curso também, eu tive que dar uma parada, porque o que acontece? Eu acho que você sabe, eu tenho um filho autista, né? Não sei se Você eu me te falou, falei. falou sim, falou. E aí, minha esposa, não sei se a Leânia soube também, minha esposa, ela quebrou o tornozelo. Meu Deus. E aí, quem levava o meu filho para as terapias, para a escola, entendeu? Era ela, né? Ela fazia essa correria, vamos dizer assim. E aí, até ela se recuperar, eu tive que fazer às vezes dela, né? E aí Qual é o grau de autismo do sobrinho? ele é nível 2, né, de suporte, né? Ele era nível 3 com as terapias, está vindo agora para o nível 2, está começando a verbalizar alguma coisa já, né? Tipo assim, você tem que. A grande solução não, né? A grande recomendação para o autista são as terapias, né? É você incentivar, você, como é que diz? Forçar o desenvolvimento e a integração social dele, para ele ter autonomia. Mas, assim, aí foram mais ou menos uns. Minha esposa levou uns 3, 4 meses, cara, para poder voltar a pisar de forma plena com o pé, né? Aí ficou meio Uhum. complicado. É, Mas graças a Deus que a sua se recuperou, cara. Estou feliz. E agora, meu irmão, é pau na moleira, como diz o. correr atrás. É correr Depois eu atrás. Pô, eu só fiquei triste com a coisa sua, porque o seu Flamengo ganhou do meu Bahia, pô. Foi 2-1 lá Oi, no Amanda. Maracanã. Obrigado, querida Amanda. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Opa, opa, Amanda, tudo bem? Se quiser entrar na conversa, que eu falo muito, viu? Entra aí, Amanda. Vamos reencontrar os colegas. Eu e o É Alex, por exemplo, nós somos irmãos. Viramos verdade, irmãos nós somos pela irmãos. Ambra. Irmãos pela Ambra e irmãos de outras ordens também, É, entendeu? Ó, o Alfredo divulgou aí que vai ter um congresso. Parece que vai ter um congresso da Ambra agora em novembro, né? agora, é agora, geralmente final do ano, né? Mas esse ano eu não vou poder. Eu me endividei todo. Sabe, né, a gente acaba de uma situação dessas desesperadas, né? Que Ah, as imagino, presepadas cara. que a vida nos dá. Mas ano que vem eu irei. Esse ano ele falou que vai ser aqui no Brasil, quer fazer um aqui no Brasil, salvo engano. Só no Brasil? Aqui no Brasil, por isso que eu estou falando para você. Ele colocou no grupo, aí ele perguntou quem iria se tivesse uma conferência no Brasil em novembro. Eu peguei e já marquei lá que eu vou, Ah, entendeu? eu vou olhar também. É que esse período agora eu tenho ido trabalhar também, meu irmão, aqui pelo interior do município do Uhum. Pará, né? Uma localidadezinha chamada Muruxaua.
Ah, Aí entendi. Ó, Amanda está escrevendo aí que parece que vai ser em Brasília. ah, sim, tomara que seja em Brasília mesmo. Foi em Brasília, Brasília, legal. Brasília fica próximo, né? É mais perto aí para você, né? É, vixe, vixe, tem nem Para mim aqui comparação. também. Agora seria bom para mim que fosse, sabe onde? Fosse Salvador. Salvador. Aí eu aproveitava e ia ver manhinha, como diz o pessoal lá. Mas não tem problema não. Se for em Brasília, eu aproveito para conhecer Leânia, que ela fica lá em Brasília, né, Leânia? Isso aí. A previsão é de que ocorra aqui em Brasília mesmo, essa conferência. Acho que está Ah, previsto para novembro. foi em Brasília, eu vou, com certeza. Não pode perder essa oportunidade. Essas É oportunidades assim, a gente não pode deixar escapar. verdade, verdade. É E isso como é que está aí. o Instituto? Também essa semana a gente fez um trabalho aí mais voltado para a área social. Tem um projeto social aqui. Na verdade, esse projeto ele tem em várias cidades do Brasil, né? É a chamada Taça das Favelas. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, já ouvi falar. É a Central Única das Favelas, junto com a prefeitura, junto com a emissora represent- que representa a Globo, faz uma competição. Todos os núcleos de submoradia, né, que são as favelas, encaminham uma equipe para competir. E aí tem tanto a modalidade feminina como masculina, né? Aí teve a final, foi agora, a gente fez até a cobertura através do Instituto, foi agora no campo do Paulista. Você lembra o Paulista, aquele time aqui de Jundiaí? Obrigado, Amanda. Opa, Amanda, tchau, forte abraço aí. É, aí foi no campo do Paulista aqui, né? A final foi no domingo, foi transmitido pela televisão e tal. Isso é legal porque você pega esses jovens, esses adolescentes de núcleo de submoradia e incentiva eles a participar do esporte, né? Ao invés de talvez estar procurando outro tipo de coisa, entendeu, Fred? A gente fez Verdade. isso também. É, Aqui a gente vai fazer um podcast, provavelmente com o Scarf, não sei se eu vou falar dele, Alfredo Scarf, advogado, colega nosso. Alfredo Scaff, não tô lembrado. Ele vai ser candidato à OAB aqui em São Paulo, Ah, sim, sim, entendeu? E sim, sim, sim. eu sempre estou curtindo e tô curtindo o nosso parceiro aí, o Israel, aí, lá, Israel vem candidato a presidente da OAB. aí, né? Pô, legal. Fala que eu É. estou torcendo por ele também. Ah, depois manda o áudio para mim que eu vou repassar para ele. Vou mandar, vou dizer, Israel, estou torcendo por você aí no Amapá. Pois é, vou mandar para ele. Ano passado ele ficou próximo na questão lá do Com a desembargo. indicação, né? Teve umas coisas assim que aconteceram umas coisas estranhas, sabe? Umas Porque coisas a assim meio indicação, que a gente não acredita que ainda aconteça nos dias de hoje. é, a Mas questão, a questão política é muito forte, né? é, Dentro da OAB, né? é, Infelizmente, né? Então, a pessoa que concorre para o quinto constitucional tem que estar preparado para esse tipo de coisa, entendeu? tem que estar preparado para tudo, né? Tem que estar preparado para tudo. Verdade, verdade. Tem que estar Mas, preparado para tudo. mas vamos para frente, vamos ver o que vai acontecer. Aqui tem um Alfredo, é o xará do Alfredo aqui, o Alfredo Scarpa, o nome dele. E a gente tá trabalhando aqui, provavelmente ele quer assumir a OAB. E uma das pautas dele, sabe qual é? Hum. Ver a questão da remuneração da JG, né? Isso é gratuita, né? Uhum. Para que seja igual à tabela da ordem, né? Para E o caso dos fora isso, advogados nativos, né? É, né? é,
E fora isso também que as subseções, elas tenham autonomia financeira, né? Não dependa Sim, da essa seção. dependência das subseções, ela atrapalha muito, né? Não, cara, porque Às você vezes, tem, você, às vezes eles querem até garrafão, os garrafões de água precisam de que a seccional mande. verdade. Então hoje em dia você vive, hoje em dia o mundo ele é capitalista, né? Você vive numa instituição que você não tem condições de fazer a gestão financeira dos recursos para as suas necessidades, para que você vai ser presidente de ordem, então? Para Verdade, você poder não pode ter capacidade de gerir o mínimo. exatamente. Aí tudo que você faz na sua subseção, você tem que pedir, ir lá para pedir na seção, né? Para a seccional. É o que acontece aqui em São Paulo. Aqui a gente tem muitas subseções, cara. E subseções que tem, por exemplo, aqui em Jundiaí, a gente tem 7.000 advogados inscritos Eita, 7.000 na só em cidade. Jundiaí? Só em Jundiaí. Aqui em São Paulo, a OAB mais nova aqui já está beirando quase 500.000, cara, 490 o número. Eita. Olha, É. o Amapá tem 6.000 advogados. Oi? O Amapá tem 6.000 advogados. Aí, só aqui em O Amapá Jundiaí. inteiro. Então, aí você tem uma Para você subseção. ter uma ideia, o número da minha inscrição é 2211. Até número de Caramba, candidato, ó. rapaz. Ó, aqui, esse número 2211 aqui em São Paulo, acho que já tá, o advogado até já morreu, porque é muito antigo isso, entendeu? É, É muito antigo o mas 2211 aqui. Não tem mais esse número. Os números mais antigos aqui, de advogados ainda na ativa, é 92.000, 98.000. E mesmo assim, já advogado já tem o quê? 40 anos de advocacia, entendeu? é, É bem complicado. Aí você tem uma subseção que tem essa quantidade de inscritos, mas, no entanto, não pode fazer nada, né? Não exato. tem E, como. e, e tem mais uma coisa ainda aí, Alex, né? Hum, E também, Eliane, uma coisa que eu estou observando, não sei, minha percepção pode ser diferente, né? Diferente da. Mas o Tribunal do Amapá, por exemplo, do Amapá e do Pará, os tribunais estaduais, eles estão emitindo muitos IRDR, incidentes de resolução de demanda repetitiva, que são precedentes, né? São precedentes. E esses precedentes locais, o que é que eles estão causando? Eles estão impedindo, por exemplo, que as pessoas busquem o judiciário para resolver a situação deles. verdade, Entendeu? Tem ocorrido isso no âmbito local, esses IRDRs, né? Tem um IRDR aqui que é interessante, que diz assim, que é um precedente, né? Que diz assim que nas ações de servidores públicos que busquem promoção ou progressão, enquadramento funcional, tem que ter a avaliação. Só que a gente ingressa com a ação exatamente porque o governo, o governo do estado e município não fazem avaliação no tempo devido. Aí como é que a pessoa vai juntar o termo de avaliação se não houve? Entendeu? verdade, verdade. Aí não se busca. Acho que os professores estão voltando aí. Ô, professor Fernando, satisfação revê-lo por aqui, tá? Forte abraço aí. O áudio do professor está Opa, tá o mudo aí. áudio. Tudo bom? Tudo bom, Alex? Tudo bem. Tudo O professor jóia. Fernando é torcedor do Vasco. É, Eu nada, eu sou de São Paulo. mas Ó, junto com o Alex. não, eu sou. Meu time. Ô, professor Ederson, tudo bem? Como Olá, vai? como é que vai, Alex? Tudo bem? Professor Daniel, professor Fábio, satisfação revê-los por aqui, tá? Satisfação, rever o amigo. Tá pronto aí Alegria para sua encontrá-los aí defesa? todos. Então, eu estava aqui preparando a apresentação, né? Porque eu acho que está agendado para dia 1º, salvo engano. E aí eu vi que a Leânia mandou a defesa do Frank, aí eu dei um tempinho aqui, aí entrei rápido para ver como é que era, para ver se eu consigo Que bom. pescar alguma coisa boa para a minha apresentação.
Legal. Agora estamos chegando aqui à conclusão dos trabalhos. Eu agradeço a audiência aqui do Alex, que nos prestigia, a assessoria da Leânia, sempre muito é, solícita, atenciosa conosco, né? E Frank, a banca, por unanimidade, né, deliberou, depois de uma atenta e minuciosa arguição que foi feita, pela aprovação do teu trabalho com recomendações. Recomendações estas que constam desta gravação, né, que será disponibilizada o acesso para ti. Então, a gente pede que você leia, escute atentamente e possa, na sequência, promover os ajustes. Eu fico à disposição para te auxiliar e te assessorar nesses ajustes, que, sem dúvida, aí você vai conseguir promover e encerrar essa etapa. Foi uma jornada aí, né, e tanto, com muitas dificuldades, mas a notícia é boa, foi coroado o trabalho. Parabéns, parabéns pelo teu esforço, pela tua dedicação e, por favor, fica à vontade aí se quiser fazer algum registro. O Ederson, querido amigo, a quem eu já admirava antes de entrar na Ambra, já acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para o senhor, a admiração que tenho pelo profissional, sempre na área tributária, grande, renomado, professor e advogado. Professor Daniel Starro, muito obrigado pelos apontamentos, pelas considerações. Professor Fábio, um grande amigo, Universidade Estadual de Londrina, grande professor, grande mestre, fez muitos apontamentos. Professor Fernando também, grande professor. Quero agradecer a Leânia, que está representando a equipe da Ambra. Ambra, uma instituição que eu conheci e acreditei no potencial, e a instituição me trouxe até aqui. Eu não, se eu cheguei até aqui é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Meu querido irmão, amigo Alex, quero, sobretudo, agradecer a Deus Pai por ter permitido chegar aqui. E, por final, eu quero dedicar essa vitória à minha esposa, que nós passamos os últimos 2 anos, um momento difícil mesmo, uma mulher guerreira, vitoriosa, que me segurou, ela que me segurou. E é para você, minha esposa Valdirene, meu amor, que todos os momentos que nós passamos, desde o início até hoje, e até o futuro, até o dia que Deus nos chamar. Então é para você que eu dedico essa vitória. É para você. Beijo. Muito obrigado, gente. Perdoe a emoção. Parabéns, Parabéns, Frank. Frank. Agora é a hora Parabéns, meu caro. de fazer o que você sempre fez aí ao longo das nossas aulas, promover o brinde aí, vai brindar, vai comemorar. É merecido aí o esforço, comemore com sua esposa, com a sua família, e não esqueça de cumprir aqui a nossa solicitação, que é a condição sine qua non para obtenção do título, que é fazer esses ajustes, tá? Senão a gente não pode dar conclusão aqui à sua certificação. Então, Perfeito. agradeço muitíssimo aqui aos professores, generosamente cederam o seu tempo e prestigiaram o Frank e a instituição, e declaro encerrado aqui a sessão de arguição, desejando aí uma boa noite e até nosso próximo atividade acadêmica. Um grande abraço. Parabéns, Valeu, Frank. gente. Grande Obrigado. abraço, Obrigado, turma. pastor. Parabéns, Parabéns, um Frank. abraço a todos. Boa Obrigado. noite. Muito Tchau. obrigado Boa mesmo. noite a Obrigado mesmo. todos. Parabéns, Frank. Obrigado, meu Parabéns, irmão. Frank. Comemore bastante. Obrigado. Boa noite a todos, gente.